E se o maior capitão da história do futebol brasileiro dissesse exatamente o que pensa sobre a Copa do Mundo de 2026? Sobre Neymar e sobre o Brasil finalmente voltar a ser campeão? Pois é, isso aconteceu. Cafu, o único jogador do planeta Terra a disputar 3 finais consecutivas de Copa do Mundo, abriu o jogo em uma entrevista exclusiva no CNN Esportes, e o que ele disse vai fazer você acreditar de novo na seleção brasileira. Fica até o final, porque o capitão do Penta não poupou palavras sobre Neymar, sobre Ancelotti e sobre o que está faltando para o Brasil levantar a taça em 2026. Vamos direto ao ponto mais importante. O Brasil, depois de 24 anos sem título, tem real chance de ser hexacampeão em 2026? Para Cafu, a resposta é sim, e ele explicou exatamente o porquê. Então, quer dizer, na seleção agora, e na né? seleção convocada, então nós temos do meio para frente, nós temos sim grandes jogadores. É uma questão de entrosamento. Se nós entrosarmos esses jogadores e der um padrão de jogo para essa seleção, 2026 nós temos grande chance de ganhar essa Copa do Mundo. Segundo Cafu, se os jogadores forem entrosados e o time ganhar um padrão de jogo claro, o Brasil tem grande chance de vencer a Copa do Mundo de 2026. E ele listou os nomes. Vini Júnior, que está em outro nível, Rafinha, João Pedro. Do meio para frente, Cafu garante. O Brasil tem um ataque com criatividade impressionante. A questão, segundo ele, é só uma: entrosamento. Mas não dá para falar de Brasil em 2026 sem falar do homem que vai comandar tudo isso, Carlo Ancelotti. E o que Cafu disse sobre o italiano é algo que praticamente nenhum torcedor tinha visto até antes na história da seleção brasileira. Cara, aí não dá pra eu bater de frente, esse aí, no mínimo nós estamos do mesmo tamanho. João, pela primeira vez eu vejo que um treinador é mais falado do que os jogadores em uma seleção brasileira, como foi do Ancelotti agora. Criou-se uma expectativa muito grande na chegada do professor Ancelotti, mais do que os jogadores, e isso é fato inédito para nós, é fato inédito para todo mundo. Cafu afirma que pela primeira vez na história, um treinador gerou mais expectativa do que os próprios jogadores ao chegar na seleção. Mais do que qualquer craque convocado. Isso nunca tinha acontecido. E não é à toa, Ancelotti chegou ao Brasil com a bagagem de quem ganhou tudo. Liga dos Campeões, Série A, La Liga, por onde passou, venceu. E isso, segundo Cafu, faz o jogador pensar 2 vezes antes de questionar qualquer instrução do treinador. Nunca aconteceu isso na história da seleção brasileira. Tamanho é o peso que o professor Ancelotti tem na seleção brasileira, e tamanha é a responsabilidade que ele tem também em dirigir uma seleção brasileira que é a única seleção pentacampeã mundial. Então, isso ajuda bastante. E o jogador, quando é convocado, o jogador, quando está em campo, que ele olha para o lado e fala: caramba, Ancelotti, esse aí, por onde passou, ganhou. Não dá para tretar, né? Isso aí não dá para bater de frente, não. Mas que eu acho errado qualquer tipo de jogador, ou qualquer jogador, bater de frente com o treinador, porque respeito, além de tudo, ele é o treinador, eu acho que ele comanda e nós, jogadores, somos comandados. Eu acho que tem que ter um respeito recíproco aí de ambas as partes. Mas quando você olha para o Ancelotti e fala que o Ancelotti fala qualquer coisa para você, você vai pensar 2 vezes: poxa, quem tá falando é o Ancelotti. Não é que ele tá falando qualquer coisa, ele tá falando porque ele entende, porque ele sabe. Cafu foi direto. Respeito é a base. Treinador comanda, jogador é comandado. Mas quando quem comanda é o Ancelotti, essa relação ganha outro nível. O jogador olha para o lado e pensa: esse cara ganhou tudo, não dá para bater de frente. Mas existe um problema sério, segundo Cafu, e esse problema tem nome: tempo. Por isso que eu falei, o maior problema do professor Ancelotti se chama tempo. O tempo que ele veio para o Brasil, o tempo que ele veio para a seleção brasileira, é muito pouco perante aquilo que ele pode fazer para a seleção brasileira. O professor Ancelotti, ele gosta do treinamento, ele gosta do dia a dia, ele gosta repetição. A repetição, ele é muito repetitivo nas coisas que ele quer. A única maneira de você entender um posicionamento tático é você repetindo. E o Ancelotti é muito bom para isso, ele repete muito o treino, ele faz com que você entenda, ele te mostra: olha, faz dessa maneira que assim vai dar certo, só que ele não vai ter esse tempo na seleção brasileira. Ancelotti gosta de repetição, de treino, de mostrar para o jogador no dia a dia exatamente como ele quer que o time jogue, e ele simplesmente não vai ter esse tempo com a seleção brasileira. 2 jogos de eliminatórias, mais uns 6 amistosos e hora da Copa. Pouco para um treinador que constrói sua filosofia na repetição. A solução: convocar jogadores experientes que já disputaram Copas, que são titulares absolutos nos seus clubes. E foi exatamente o que Ancelotti fez. Mas além do nome do treinador, Cafu também revelou como espera ver o Brasil jogar em campo. E quem conhece o trabalho de Ancelotti de perto sabe que a resposta é animadora. O Cafu, quando a gente
pensa numa seleção brasileira para o ano que vem e na seleção brasileira do Ancelotti, você conhece ele tão bem, você que jogou com ele, como é que você espera o Brasil jogando no ano que vem? Um Brasil tomando poucos gols e um Brasil ofensivamente jogando com muita diversidade, sem dúvida nenhuma. Por quê? O Ancelotti, ele prioriza a defesa. Ele sabe que o meio para frente dele é um bom ataque, é um ataque excelente. Ele vai procurar ali entrosar, fazer com que os meninos... Ele dá muita liberdade para os nossos atacantes, ele nunca prendeu atacante. Ele fala, do meio para frente a liberdade é de vocês, mas desde que jogue com o conjunto. Desde que o que tiver melhor naquele momento pode resolver uma partida. O que nós estávamos sofrendo antes? Com a nossa defesa, infelizmente. Tomando gols que nós não tomaríamos. O gol contra a Croácia, eu estava lá na Copa do Catar, uma coisa impressionante, o Brasil ganhando no jogo de 1-0, final do jogo, ali é para liquidar o jogo, matar e pegar a Argentina. E aí o Brasil perde uma bola no campo de ataque, toma um contra-ataque no final do jogo, ganhando o jogo, né? Com o Ancelotti, isso não vai acontecer. Cafu espera um Brasil tomando poucos gols e jogando com muita diversidade no ataque. Ele explica que Ancelotti prioriza a defesa. E foi aqui que Cafu trouxe o argumento mais poderoso de toda a entrevista. Uma história que todo brasileiro conhece, mas que poucos aplicam à situação atual do Neymar. O Ronaldo, um ano antes da Copa do Mundo, vinha de uma gravíssima lesão, ninguém acreditava no Ronaldo. Eu me lembro, uma imagem até famosa, se for possível, peço a produção para colocar aí na tela, de uma faixa que foi estendida, meio que criticando o Filipão por levar o Ronaldo para a Copa do Mundo, que o Ronaldo não tinha a menor condição. O Ronaldo foi para aquela Copa completamente desacreditado, como hoje o Neymar está desacreditado, né? Mas o Ronaldo foi desacreditado pela torcida brasileira, pela imprensa brasileira e pelo povo brasileiro. Porque quando nós tivemos uma reunião com o Ronaldo, nós tínhamos certeza, você vai ser o melhor jogador da Copa. Você está pronto para jogar para a seleção? Tô. Então a seleção está pronta para jogar para você. Se os meninos falarem, Neymar, você está pronto para jogar para a seleção? Tô. A seleção está pronta para jogar para você. Tem uma diferença muito grande. É quando nós se doamos em prol de um jogador. E quando esse jogador se doa em prol de um objetivo, que era ganhar a Copa do Mundo. Por que eu te falo isso? Se você pegar a estatística da Copa do Mundo de 2002, nós tivemos 7 jogos com 7 jogadores diferentes escolhidos melhor em campo. O Ronaldo não precisava ser o melhor em campo todo jogo. O Ronaldo precisava estar em campo naquele momento, que a gente sabia o quanto ele era importante naquele momento. E o jogo que ele foi o melhor em campo foi a final que ele meteu os 2 do título. Foi a final que ele meteu os 2 do título, para você ver. Essa é a importância que o Neymar tem. Ele não precisa ser o melhor sempre. Se ele for o melhor uma vez, ele já está contribuindo o suficiente para que eles possam ser campeão. Essa é a diferença. Porque nós, em 2002, a gente não estava nem aí quem ia fazer o gol, quem ia ser o artilheiro, quem ia ser o melhor goleiro. O nosso foco, o nosso objetivo era ganhar a Copa do Mundo. Não existe coisa melhor. E nós trabalhamos para isso, é isso que nós fazemos. O atleta, ele faz isso. Todo mundo quer ir para uma Copa do Mundo. E todo mundo quer ganhar uma Copa do Mundo. Mas poucos na história do futebol mundial e da humanidade vão ter o privilégio de falar, eu sou o campeão do mundo. Repete isso. Eu sou o campeão do mundo. 2 vezes. 2 vezes. Por isso que eu te pedi para falar de novo. Você foi 2 vezes campeão do mundo. Merece falar 2 vezes. 2 vezes, cara. Então, é algo diferente, é algo diferenciado. Se você chegou até aqui, você sabe que esse tipo de análise, com quem realmente viveu a Copa do Mundo por dentro, é rara. Se você quer continuar acompanhando tudo sobre o Brasil em 2026, sobre Neymar, sobre Ancelotti e sobre cada novidade da seleção brasileira, se inscreve no canal agora, aperta o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa aqui nos comentários,